Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, após criar um site que faturou mais de 100 mil reais, na verdade que lucrou mais de 100 mil reais, eu vou te passar 10 dicas de como eu fiz para ter sucesso criando o meu próprio site utilizando inteligência artificial e como você também pode ter sucesso na criação do seu próprio site. Vamos lá, vamos pro vídeo. Antes de mostrar as 10 dicas, deixa eu te mostrar mais ou menos como é que tá o meu site. O meu site ele é um CRM que tem pipeline, ele tem funil de venda personalizado, criador de propostas, a parte de notificação instantânea, tem filtros avançados, tem ranking de vendas, corridas de agendamento e muito mais. É um sistema muito bacana, muito completo, que eu fiz utilizando a ajuda da inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 dicas do como eu utilizei, como eu implementei esse meu sistema e como você também pode implementar e também ter sucesso no seu site, se você está começando agora criando um site. Beleza? Então, vamos lá, vamos para as 10 dicas. Eu vou colocar aqui dentro do meu SkyDraw. Essas 10 dicas eu vou falando uma por uma e no final desse vídeo eu tenho um bônus para quem ficou até o final. É dica bônus para quem ficou até o final. Beleza? Então a primeira grande dica, eu vou colocar aqui, ó, a minha primeira grande dica é utilize o Cloud ou o Claudinho para fazer a sua programação. Eu criei esse sistema há muito tempo, já faz aí quase um ano que eu criei esse sistema e que esse já está vendendo, já tem bastante cliente. Dentro desse tempo, eu usei várias inteligências artificiais, vários modelos, e eu já usei o Grok, o Gemini, Pro, Sonnet, o Cloud Sonnet, Opus e tal, tudo. Eu já usei vários, eu usei o GPT. E, cara, sem sombra de dúvidas, o Claude, ele é o melhor para programação. Então, se você programa, se você quer criar um site, essa aqui, talvez quem já faz site já sabe isso aqui, já sabe que tem que usar o Claude. Hoje é a melhor opção para você utilizar. Tem algum outro que pode se sobressair em algum momento? Às vezes, quando o Claude ele empaca, antigamente eu usava o Grok para me dar uma ideia nova. O Grok ele é muito ruim em programação, mas ele te traz um pensamento diferente. E quando o GPT 5.2 lançou, ele também dava uns insights diferentes. Só que logo em seguida lançou o Opus mais avançado e aí não teve jeito. Eu faço tudo no Sonnet, no modelo do tipo Sonnet, e se por algum motivo ele empacar, eu uso o Opus para me dar esse a mais. Mas continua tudo dentro da Anthropic, dentro do Claude, porque ele é o melhor. O Sonnet ele é mais barato, só que você tem que fazer mais ajustes, você tem que ter uma interação um pouquinho maior com ele, então isso também você precisa de um prompt muito bem feito para você extrair o melhor dele. O Opus é muito mais caro, 3 vezes mais caro, só que você não vai ter tanta retrabalho, você não vai precisar fazer tantos ajustes para utilizar o Opus. Então, se você tiver grana, você utiliza o Opus 100%, mas eu recomendo o Sonnet já para um CRM do nível que eu criei, tá mais do que suficiente utilizar o Sonnet. Beleza? Essa foi a dica número 1. Qual que é a dica número 2? A dica número 2 é isso aqui é extremamente importante, hein? Isso aqui é o ouro. Isso aqui eu não vejo ninguém falando disso daqui. Galera, crie uma separação de ambientes. Só isso aqui já vale seu like, já vale sua inscrição, já se inscreva no canal aí para acompanhar mais vídeos legais como esse. Então, crie uma separação de ambiente. Você está desenvolvendo dentro do seu ambiente, você está no ambiente de desenvolvimento, você faz o que você quiser ali dentro, você coloca coisas no banco de dados, você apaga o banco de dados, não tem problema nenhum, você está no ambiente de desenvolvimento. Crie um outro ambiente chamado UAT, ou um outro ambiente que é mais próximo do cliente. Esse você não pode ficar toda hora mexendo. Esse daí vai ser um ambiente de validação do seu código, validação da sua aplicação. Nesse ambiente, coloque pessoas dentro desse ambiente que vão te ajudar a melhorar. São os clientes, os que a gente chama de early adopters, né? Os clientes que adotaram cedo o seu sistema e que são próximos de você. Assim você vai conseguir evoluir o sistema. Beleza? E o outro sistema é um sistema de produção. Como é que você separa tudo isso? Coloca dentro de brands diferentes, né? Cada ramificação vai ter um dev, uma ramificação vai ter uma UAT dentro lá do GitHub. Se você não sabe o que eu estou falando aqui, eu posso criar um vídeo falando um pouquinho melhor sobre GitHub e como que a gente faz isso dentro do GitHub. Então, tem o dev, tem a banco de dados do dev, tem o UAT, tem o banco de dados do UAT, tem produção, tem o banco de dados de produção. Produção é quando o seu código já está perfeito, já passou pelo menos uma semana ou um mês ali em UAT, testando bastante, depois você joga para produção e aí você vai embora. São os clientes que você vai te dar mais lucro ali que está em produção. Beleza? Terceira dica, coloque o Redis na sua aplicação. Galera,
inicialmente, o meu sistema ele não tinha o Redis. Então, eu tinha muita dor de cabeça com banco de dados, muita dor de cabeça com requisições que eu precisava rápido. Às vezes, você precisa gravar muitas coisas no banco de dados, sendo que o banco de dados não é para gravação em velocidade muito rápida. Então, o Redis, ele é um banco de dados em memória que é chave e valor, ele é muito rápido, é muito fácil de implementar. Então, ele vai te dar várias coisas dentro do sistema que vai te ajudar muito, tipo o limite de taxa de requisição, por exemplo. Então, se você tem muita gente fazendo requisição dentro do seu site, o site pode quebrar. Então, o que o Red faz? Limita o quanto de chamada que você tem ali dentro. Tem cache que você pode guardar informações rápidas, configurações que você pode colocar dentro do Red, webhook, você chama o webhook, deixa no Red conectado lá, deixando bonitinho, mensagem, você tem conexão com WhatsApp, conexão com Telegram, coisas que você vai trocar mensagem muito rápido, você não tem que ficar toda hora batendo no banco de dados. Então você tem um outro carinha ali no meio, que é o Redis, e ele vai ser muito útil na sua aplicação. Beleza? Outra dica muito importante, faça bons prompts. Hoje em dia, depois de um tempo, a gente utilizando a inteligência artificial, a gente ficou muito preguiçoso para criar prompt. Hoje você cria prompt de tudo quanto é jeito. Você chega lá, me faz um aplicativo, tal. Você, pelo fato da IA estar melhorando e avançando, ela te entende, porque ela está muito boa hoje. Só que se você está criando um aplicativo, você vai utilizar muitos prompts, você vai utilizar muitos tokens. Então, se você utilizar prompts bons, você vai economizar token, você vai ter resultados que vão dar menos erro, você vai ter menos retrabalho. Então, todo prompt que você, todo o pedido que você vai fazer para a IA para criar o seu site, você tem que criar um bom prompt para fazer esse pedido. E o que é um bom prompt? É um prompt estruturado. Existem estruturas de prompt que você vai moldar para você conseguir extrair o melhor de cada inteligência artificial. Isso aqui já daria um outro vídeo para explicar o que é uma estrutura boa de prompt, mas você entendeu aqui, faça bons prompts para você economizar tokens, para você ter resultados que dão menos problemas. Beleza? E a quinta dica, use documentos de instrução. Cara, sempre quando você está criando um site, um sistema, uma aplicação utilizando inteligência artificial, você tem que dar instruções para ela. E essas instruções você coloca dentro de um documento para que ela nunca saia daqueles limites que você está dizendo ali. Beleza? Então, tem segurança, tem o que tem que fazer, o que é obrigatório, o que não é obrigatório. É um guia para a LLM manter a consistência. Existe um problema que as empresas estão tendo, que chama de drift de contexto. O que é o drift de contexto? Às vezes você coloca, por exemplo, não exponha a chave dentro de uma aplicação, por exemplo. E aí, esse prompt está dentro do teu contexto ali, que você não colocou dentro de um documento de instrução, você não colocou dentro de do sistema, né? Você não colocou um prompt de sistema, e acaba que ele fica aí no prompt do usuário, que você anexa junto com o que você está falando. Só que quando você está fazendo programação, você tem muito contexto que você coloca. Vez ou outra, o que a IA faz? Ela comprime tudo, e essa compressão faz com que você perca certas coisas. E às vezes você perde aquilo que você tinha falado lá, para ele não colocar chaves expostas. E aí ele perde essa informação e aí ele coloca chave exposta. Você fala, mas eu falei para ele não colocar. Pois é, mas na hora que você comprimiu, na hora que o IA comprimiu os dados para economizar contexto, janela de contexto, acaba que ele acaba com aquelas suas limitações que você colocou. Então tem que ficar muito ligado nisso aqui também, beleza? Então existe também outro vídeo só para explicar sobre isso, que é muito importante. Tenha um bom gateway de pagamento, principalmente que tenham APIs robustas, webhooks com retry, penalidade de webhook, tem logs bom para você saber. Então, existem várias APIs no mercado. Hoje, qual que é a API que eu estou utilizando mais? A API do Asas e a API do Stripe. O Asas é uma empresa brasileira, então você facilita para quem quer trabalhar com aplicativos BR, e o Stripe é uma empresa que é estrangeira, internacional, então facilita para quando você está fazendo também tratamento de dados e gateways de pagamento de forma internacional. Então, os dois são muito bons. Claro que o Stripe ele é muito maior do que o Asa, mas o Asa ele é muito bom também, está crescendo muito. Tenho aplicações que utilizam o Asa e eu também tenho aplicações que utilizam o Stripe. Os dois são muito bons, eu gosto muito de trabalhar com eles. Então, tem uma API robusta para não dar dor de cabeça. Quais são as dores de cabeça? Você não tem uma API que funciona bem, você não tem webhooks que não funcionam bem, você faz um pagamento, às vezes não cai no seu sistema e tem uma dor de cabeça muito grande. Então, não economizem nisso daqui. Sétima dica, ofereça 3 planos sempre. Então, sempre você tem que ancorar o seu site. O plano vai ser um plano mais barato, é um plano para curioso, é um plano para quem está com medo, começa a usar o seu site.
Um plano que é o plano que realmente você quer. Qual que é o valor que realmente você quer cobrar pelo seu site? Esse é o segundo plano, é o plano B. E o C é o plano âncora, é um plano que vai ser muito além daquele sua média para ancorar o preço, para o cliente olhar e falar assim, cara, eu não quero nem o mais barato e não quero nem o mais caro, deixa eu pegar esse aqui do meio. Isso aqui é uma estratégia de gatilho mental muito poderosa que vai fazer você aproximar os seus clientes cada vez mais do preço que você quer e você não vai fazer você perder clientes. Às vezes você perde cliente porque ele quer só testar, não tem um plano barato, então ele vai lá e larga o seu sistema, nem o barato ele faz. Então, isso daqui também é uma dica de ouro. Tem muitos clientes meus que começam pelo barato, depois evoluem para o plano B, né? Que é o plano alvo que eu quero. Então, sempre pense isso, não faça apenas um plano. Isso daí é um tiro no pé quando você faz apenas um plano. E também não fique fazendo 4, 5, 6, 7 planos diferentes. Aí você confunde completamente o cliente, que a gente não sabe qual a diferença de um e de outro. Beleza? Oitavo, desde o início se preocupe com segurança e LGPD. Galera, você fazer um software não é brincadeira. O seu software, se ele for inseguro, pode dar problema, pode ter vazamento de dados de cliente, se não tiver o LGPD é muito forte lá dentro. O LGPD existem várias diretrizes que você tem que seguir, por exemplo, não guardar CPF dentro do banco de dados. Você não pode guardar CPF dentro do banco de dados e esse CPF não pode estar informando coisas extensíveis. Então eu não posso pegar ali um usuário que tem o CPF, nome, telefone do cara, tudo dentro do banco de dados. Por quê? Porque se vazar esse banco de dados, o cara que atacou o banco de dados vai acabar tendo informações sensíveis de todos os clientes. Então, isso daí faz parte da LGPD. É muito simples você fazer isso desde o início, porque a IA ela tem todas as diretrizes de LGPD também dentro dela, então ela sabe o que fazer, só que você tem que falar para ela o que ela tem que fazer, entendeu? Então, e também segurança, cara. Segurança é a coisa mais importante, segurança das tabelas, seguranças dos hashes que você vai colocar dentro do seu banco de dados. Utilize sempre bibliotecas para criar os seus logins, para gerenciar as suas senhas. Não faça tudo na mão, porque a probabilidade de com certeza dar problema se você fizer um login tudo na mão. Então, utilizem bibliotecas muito boas, o Alf Next, por exemplo, NextAlf. Pode utilizar as próprias locais onde você armazena dados, como por exemplo o Supabase, ele tem também a parte de gestão de credenciais também, pode utilizar ele lá, apesar de eu não gostar muito de como ele faz a gestão de credenciais, mas se você, por exemplo, quiser fazer um aplicativo que faça conexão com o Google, você vai acabar tendo que utilizar um Alf desse, beleza? Número 9, tenha clientes ativos de confiança em UAT. Porque o AT é aquele segundo ambiente onde você vai testar a sua aplicação, onde você vai testar features novas. Então você tem que ter pessoas de confiança, você tem que ter pessoas que você vai dar desconto, vão pagar menos. Em compensação, eles vão testar o seu site, o seu aplicativo. Você tem que ter pessoas que realmente utilizem bastante, que dêem bastante feedback para você, porque assim você consegue melhorar. Assim que eu consegui melhorar muito o meu CRM. Então, meu CRM, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria no nível que está o CRM hoje. Por quê? Porque eu não teria pessoas que realmente testaram, que funcionaram, que perdi, olha, eu queria isso, eu queria aquilo, mexe nisso, coloca mais isso, coloca mais aquilo outro, e aí eu não ia conseguir evoluir tanto como evoluir utilizando esse ambiente intermediário. E a última e a 10ª, cara, evite. Você está fazendo um site sozinho, você não tem uma equipe, você não tem tempo para ficar dando muito suporte, você não tem tempo para ficar corrigindo bugs em produção. Então evite dor de cabeça. Faça atualizações nos fins de semana. Tenha esse ambiente de UAT, como eu falei para você testar bastante. Deixa os dados lá, deixa o seu aplicativo ser testado para depois ir para o ambiente de produção, porque assim você não vai ter tanta dor de cabeça. Dá tempo de você arrumar alguma cagada se você fizer uma atualização no fim de semana. Teste antes do aplicativo. Teste bastante com bugs, não deixa bugs. Se você vê que o bug está acontecendo, já vai lá e já corrija, porque esse bug pode gerar um outro bug. Então, isso faz com que você tenha um sistema que vai te gerar mais de 100 mil reais, só que sendo você uma única pessoa. Um sistema gigante que tem muitos clientes, mas você está tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu não tenho tanto dor de cabeça no meu sistema. Por quê? Porque desde o início eu fiz para ele ser dessa forma. Beleza? Então, essa dica aqui é a dica de ouro. Sempre evite dor de cabeça. Não coloque as coisas de qualquer jeito em produção. Não coloque de qualquer jeito. Eu sei que tem aquela frase do feito é melhor do que o perfeito. Eu também entendo isso e eu também apliquei isso dentro do meu sistema. Mas você tem que... O feito não é cheio de bug. O feito não é com vários problemas.
entendeu? Então você tem que se preocupar muito com isso para não evitar dor de cabeça. E para quem ficou até agora, se você olhou essas 10 dicas valiosíssimas para você conseguir fazer um sistema de mais de 100 mil de lucro, você não deixou seu like, você tem que deixar esse like. Já deixa esse like, já se inscreve aqui no canal, que tem muita coisa bacana. E, de última, eu tenho um bônus aqui, ó, um bônus. Galera, o seu sistema pode ser lindo, maravilhoso. Se você não divulgar, ninguém vai saber. O seu aplicativo vai ser um aplicativo top que vai morrer. Então, cara, tráfego pago, eu faço tráfego pago. Depois de 2, 3 meses que o sistema já estava no ar, comecei a fazer tráfego pago. Pegue indicações com clientes ativos. O cliente está ativo, fala com ele, cara, você está gostando e tal, não sei o quê. Eu vou te pedir um favor, me dá 3 clientes que você acha que poderia, 3 pessoas do seu contato que você acha que também gostariam de um sistema desse. Aí ele vai lá e vai te dar 3. Então, um cliente se transforma em 4, se você conseguir fechar todos. E isso vai multiplicar muito mais. Esses 3 clientes que vieram vão te dar mais 3 cada um. Então, assim você vai multiplicar muito. Eu ganhei muito cliente com indicação. Então, peça indicação. Se o seu produto é bom, as pessoas vão indicar o seu produto. Beleza? Faça parceria também, fala com o cliente. Tem um cliente lá que não quer dar, fala, cara, se você me der uma indicação, esse cliente fechar, eu te dou tantos por cento de desconto na próxima parcela. E aí, fechou? Então, eu faço isso também. Também já consegui bastante cliente assim. Então, divulgue essa. E a última aqui, a bônus final, resolva. Isso aqui já é para quando você tá pensando, cara, tá, beleza, eu entendi tudo, eu entendi como que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, peguei essas dicas, peguei o bônus, mas e agora? Como é que eu faço? O que eu faço? Como é que eu faço um site? Resolva, galera. Pensa sempre assim, resolva uma dor que está latente dentro de um determinado público. A minha dor latente foi, a maioria das pessoas que eu conhecia que tinha empresa, que era uma empresa ali, micro e pequena empresa, não tinha um CRM. Ou então o CRM não atendia, ou então o CRM não tinha gamificação, não agitava a galera para vender e tal. E eu pensei, cara, vou fazer um CRM para essa galera. E aí eu comecei a fazer, primeiro eu fiz a parte de ranking, para ficar um ranking legal, para a galera ficar brincando na hora que fechava uma venda. Depois eu fui fazendo a parte de pipeline e assim eu fui crescendo o sistema. Já dos primeiros features já fui vendendo o sistema. E aí com o tempo eu fui vendendo, fui aumentando o ticket. E aí eu cheguei onde eu cheguei hoje. Beleza? Então, se você quer fazer um site, você tem que procurar, você tem que ser um caçador de dores. Olhe para o mercado, olhe para pessoas que são empresárias, para futuros clientes, pessoas que podem ser o cliente. E pergunte, o que esse cara está sentindo de dor? Qual que é o problema dele que eu consigo resolver com inteligência artificial? Aí está o seu ouro. Você olha para a dor e você pensa, como eu conseguiria resolver isso utilizando um aplicativo que eu fiz com inteligência artificial, ou utilizando um site para um grupo de pessoas utilizando inteligência artificial, ou utilizando um agente de inteligência artificial. Então eu quero criar um agente para resolver um determinado problema. Esse aqui é um outro sistema que eu também já estou fazendo, já estou vendendo, já está monetizado e com certeza vai chegar no nível desse CRM também, que é um sistema financeiro, é um agente de IA para sistema financeiro, para controle financeiro de pequenas empresas. Entendeu? Já está pronto, estou estruturando, já tem até cliente rodando. Então já é uma outra site que eu estou criando que eu já sei que vai resolver uma dor latente. Beleza, galera? Então é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu entreguei o ouro para vocês. Se você chegou até nesse final aqui, você não se inscreveu, já se inscreve, já deixa aquele like. Esse vídeo foi muito bom, foi muito bacana. Estou passando todos os meus anos de experiência aqui criando sites, criando sistemas. E a palavra-chave desse vídeo é Convex, que é o nome do meu CRM. Então, Convex você coloca aqui embaixo, Convex, e aí eu vou dar aquele like e vou comentar aqui que você chegou até o final e você com certeza vai conseguir criar o seu site, o seu microsite, e vai dar muito lucro e você vai ganhar muito dinheiro. Beleza? Mas só quem colocou Convex, quem se inscreveu e quem deu aquele like no vídeo. Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que tenha gostado desse vídeo e falou!